A paz de Cristo a todos. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. E no Salmo 139, versículos 1 ao 4, o salmista declara: Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces o meu deitar e o meu levantar, entendes todos os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja palavra na minha língua, tu já sabes toda, Senhor. Se Deus sabe tudo o que nós pensamos e que nós vamos falar antes mesmo que nós pronunciemos qualquer palavra, então por que orar? Qual a necessidade de orar? É sobre isso que nós vamos falar nesse pequeno estudo de hoje. O tema será oração. O que a Bíblia fala sobre oração e o que a neurociência fala sobre os efeitos da oração. Eu sou Leandro Cesário e você está aqui no canal Teologia Sincera. Mas a pessoa de sucesso, ela age apesar do medo. Teologia sistemática de Norman Geisler. Ele está contigo e quer te abençoar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é oração? Orar é conversar com Deus, é apresentar para Deus a sua adoração, é adorá-lo, é você falar para Deus as suas necessidades, pedir a misericórdia dele, é reconhecer que ele é altíssimo e que ele pode resolver os seus problemas. De acordo com a neurociência, a oração age no sistema do cerebral, que é chamado de sistema límbico, que fica especificamente na região conhecida do cérebro como mesolímbica. Essa região do cérebro, a oração atua nela, produzindo sensação de bem-estar, aquela motivação, sabe? Aquele alto astral. A oração age nesta área, trazendo sensação de bem-estar, de pertencimento. De acordo com a neurociência, os neurocientistas já comprovaram cientificamente que oração pode ser considerada o melhor tratamento psicoterapêutico. Porque quando a pessoa vai no terapeuta, o que ela quer? No psicoterapeuta, o que ela quer? Ela quer estar diante de uma pessoa onde ela vai falar todos os seus problemas, vai contar suas angústias, seus sonhos, suas frustrações, suas dificuldades emocionais. Ela espera que o terapeuta seja essa pessoa que vai estar diante dela, disposto a ouvir todos os seus problemas, a ouvir todas as questões que trazem angústia para a alma dela, sem julgá-la, e que vai apresentar caminhos para que ela melhore. Uma pessoa que vai estar ali diante dela para escutar tudo que ela está disposta a dizer, sem julgamento, sem julgá-la, e que vai apresentar soluções para ela, caminhos que podem levá-la à solução. E na oração é isso que acontece. O sistema límbico ali no cérebro, ele cria substâncias através da oração que melhoram a autoestima da pessoa, a sensação de bem-estar da pessoa. Dá uma sensação muito grande de bem-estar. Isso é comprovado cientificamente. É por isso que a oração não pode ser, como Cristo disse, uma vã repetição. O Pai Nosso, por exemplo. O Senhor Jesus, ele deu o Pai Nosso como um modelo. Ele não deu para que fosse como um ritual de você repetir precisamente: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Foi simplesmente um modelo, porque se você só ora o Pai Nosso ou outros tipos de orações aí, não é autêntico. Você não está expressando para Deus as suas angústias, as suas aflições. Você não está se derramando perante o altar do Senhor. E esse altar dentro do seu quarto, com a porta fechada. Ou na igreja, lá na igreja, ajoelhado. Você apenas recitar o Pai Nosso, você não está expressando, verbalizando as suas angústias, os seus anseios, os seus desejos. Você está apenas recitando. Então é necessário orar de forma autêntica, assim como você faria diante de um psicoterapeuta, você se colocar diante de Deus, sabendo que Ele está presente, Ele é onipresente, Ele está sempre ao seu redor, Ele está presente ali, ouvindo as suas orações. É necessário você orar de forma autêntica.
deixando diante de Deus as suas ansiedades. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, nos orienta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Cristo, tem cuidado de vós. Nós precisamos convidar o Espírito Santo para fazer parte do nosso dia a dia, para fazer parte da nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo declara que nós não sabemos como orar, e é por isso que o Espírito Santo de Deus nos orienta. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ore, convide o Espírito Santo a fazer parte da sua vida. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, no versículo 6, ele disse: quando vocês orarem, e deu um modelo de oração. O Senhor Jesus não disse se vocês orarem. Eu já falei isso aqui em vídeo posterior e estou repetindo. O Senhor Jesus não disse se vocês orarem, mas quando orarem, porque Ele espera que você ore. E Ele deu exemplo. Marcos capítulo 1, versículo 35 nos diz que o Senhor Jesus, após despedir as multidões, foi para o monte para orar sozinho. Lucas capítulo 6, versículo 12, nos relata que o Senhor Jesus deixou os discípulos em determinado local e foi para o monte, passou a madrugada em oração. O Senhor Jesus, o único Filho de Deus, o único Filho do Deus Altíssimo, se fez em forma de homem e morreu pela remissão dos nossos pecados. Ele nos deu exemplo, tendo uma vida de oração. Então nós devemos orar ao Senhor, apresentando a Ele, como eu já disse, 1 Pedro 5, 7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Jeremias capítulo 29, versículo 13, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o Senhor Jesus, além de dar o exemplo de oração, Ele disse: quando orarem, esperando que nós oremos, e Ele mesmo vivia em oração, Ele ainda disse: vigiai e orai. Mateus capítulo 26, versículo 41, o Senhor Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a oração? Qual o resultado da oração na nossa vida? Salmos 34, versículo 17, diz que os justos clamam e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Ainda em Salmos capítulo 56, versículo 8, diz que o Senhor colhe as nossas lágrimas no seu odre. Todas as nossas lamentações estão escritas no seu livro. Jeremias capítulo 33, versículo 3, já citei: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O efeito da oração é o quê? A resposta de Deus naquilo que nós precisamos. Deus cura enfermidades através da oração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 15 e 16, diz que a oração da fé salvará o doente, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E diz mais ainda: confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros. Ou seja, confessem as suas culpas é que vocês se reúnam, tenham comunhão com seus irmãos e se ajudem em oração. Confessar suas culpas uns aos outros, suas necessidades uns aos outros, e oreis uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em algumas versões diz que é poderosa e eficaz. Quantas vezes Deus não mudou o quadro da história de milhares de vidas através da oração? O profeta Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz que das entranhas da morte ele clamou, lá do ventre do peixe ele clamou e o Senhor ouviu. Isaías capítulo 38 narra a história do rei Ezequias, um rei que foi fiel ao Senhor. O profeta Isaías foi lá e entregou a profecia: põe a tua casa em ordem, porque desta enfermidade não serás curado, você vai morrer. Ele estava com uma enfermidade mortal. Então o rei Ezequias virou o rosto para a parede e começou a clamar: Senhor, sabes como tenho sido fiel ao Senhor, tem misericórdia de mim. Chorou muito.
Aí lá no pátio, a palavra do Senhor chegou ao profeta Isaías, novamente ele voltou e disse que o Senhor acrescentava 15 anos ao rei Ezequias. Paulo e Silas na prisão, Atos capítulo 16, versículo 25 ao 30. Paulo e Silas na prisão, perto da meia-noite, louvavam e oravam ao Senhor, adoravam ao Senhor. Eles estavam louvando e adorando ao Senhor. E tinha uma igreja inteira intercedendo e orando por Paulo e Silas. Então teve aquele terremoto e todas as grades, todas as celas se abriram. Mas ninguém fugiu e o carcereiro e muito provavelmente os outros presos se converteram ao Senhor Jesus. Tudo isto está na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus inquestionável e não pode mentir. E Jesus Cristo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele operava milagres e ele continua operando milagres através da oração. A oração é uma ferramenta muito poderosa para nós vencermos barreiras espirituais, porque nós vivemos uma guerra espiritual. Isso é uma verdade que ninguém pode fugir, é uma realidade. Todos nós estamos inseridos numa guerra espiritual e a misericórdia de Deus é a causa da humanidade não ser consumida. A misericórdia do Senhor é a causa de todas as pessoas não serem consumidas pela força maligna e maléfica que quer destruir a humanidade, seja qual for a sua religião. Você pode até se denominar ateu, você pode até dizer que não crê em Deus, que Deus não existe, que o maligno não existe, mas você está vivo pela misericórdia do Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não tem fim. Então o Senhor Jesus nos deu exemplo, como eu já disse, de vida de oração, e ele falou que nós devemos perseverar em oração para vencer as forças maléficas. A oração é incluída na armadura de Deus. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo narra que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades do mal, e que nós devemos nos revestir com as armaduras de Deus. E as armaduras de Deus são a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, calçar os pés na pregação da palavra de Deus e a oração, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração. Ele declara, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e zelando nisso com ações de graças. A oração é um dos componentes da armadura de Deus, do que o apóstolo Paulo chamou de armadura de Deus, para te revestir contra as potestades do mal. E o Senhor Jesus nos deu exemplo de que devemos perseverar em oração com uma parábola. Lucas capítulo 18, ele deixou a parábola do juiz iníquo. Existia um juiz numa determinada cidade que não respeitava a Deus e nem se importava com os homens. E uma viúva que ia constantemente à porta dele pedir: Senhor juiz, faze-me justiça contra o meu opressor. E o juiz não atendia. Mas teve um dia que ele caiu em si. Ele, falando consigo mesmo, disse: eu não temo a Deus e nem respeito os homens, mas eu vou fazer jus a essa viúva. Eu vou atender a causa dela para que ela pare de me importunar. Então o Senhor Jesus disse: vistes bem o que o juiz iníquo disse, que ele não honrava a Deus e nem respeitava os homens. Mas pela insistência, pela perseverança daquela juíza, daquela viúva, ele fez o bem a ela. Quanto mais o Pai Celestial não atenderá aqueles que o clamam. Mateus capítulo 7, versículo 7. Buscai e encontrareis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Então eu termino aqui esse pequeno estudo, deixando para você um versículo extraordinário falando sobre a oração. Ore. Você está feliz? Ore dando graças ao Senhor. Você está triste, está depressivo, está sendo perseguido, está passando por uma fase ruim na sua vida? Ore. Ore, porque a oração tem um efeito terapêutico na sua vida e, mais do que isso, no âmbito espiritual, aliada à fé, ela move a mão de Deus a seu favor e você pede as suas necessidades.
Expresse as suas necessidades, seus anseios, as suas angústias. Derrame aos pés do Senhor em oração, sabendo de uma coisa: Ele é poderoso e faz além do que você pensa e além do que você pede. Eu termino aqui com Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele, falando de Cristo, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Graça e paz a todos.